Olá, minhas crianças. Como tem passado? Tem dormido bem à noite? Bom, a creepypasta que eu irei falar hoje é sobre Zelda, a maldição de Ben. Bom, começando agora. Olá, meu nome é Matt, mas pode me chamar de Jadu Cid. Eu me mudei recentemente para o meu dormitório do colégio, começando como um aluno de segundo grau. E um amigo meu me deu um seu velho Nintendo 64 para que eu jogasse. E eu estava tão impressionado em saber que eu finalmente poderia jogar todos os jogos antigos da minha infância, que eu não tocava em pelo menos uma década. O seu Nintendo 64 veio com controle amarelo e uma cópia de má qualidade do Super Smash Bros. E como querer não é poder, não preciso dizer que não demorou muito até eu ficar cansado de ficar ganhando dos CPUs. Naquele final de semana, eu decidi dar uma volta por algumas vizinhanças durante uns 20 minutos, parando em todas as vendas de garagens, esperando conseguir alguns jogos por um bom preço. De paz e ignorância. Eu acabei comprando uma cópia de Pokémon Stadium, GoldenEye e F0, e outros dois controles por $2. Satisfeito, eu comecei a ir embora da vizinhança, quando a última casa me chamou a atenção. Ainda não faço ideia, porque meio que me arrastou até lá. Normalmente, eu tenho autoconfiança sobre essas coisas. Então, saí do carro e fui saudado por um homem velho. Sua aparência era, por falta de uma palavra melhor, desagradável. Isso era estranho, pois se você me perguntasse por que ele era desagradável, eu realmente não conseguiria apontar nada. Somente tinha alguma coisa nele que me deixou perturbado. Não consigo explicar. Tudo que eu posso te dizer é que se não fosse no meio da tarde e tivesse pessoas por perto, eu nem pensaria em me aproximar desse homem. Ele deu um breve sorriso para mim e perguntou o que eu procurava imediatamente. Notei que ele era cego, um dos seus olhos. Seu olho direito era uma aparência meio que vidrada. Eu fui então forçado a olhar no seu olho esquerdo, tentando não ser ofensivo, e perguntei se ele tinha alguns jogos de videogames antigos. Eu já estava pensando como descobrir sobre toda a situação quando ele me dissesse que não fazia ideia do que era um videogame. Mas, para minha surpresa, ele disse que tinha alguns em uma caixa velha. Ele me disse que voltaria rapidinho e se virou para entrar na garagem. Enquanto ele ia para lá, não pude deixar de notar o que ele vendia em sua mesa. O que estava lá era literalmente pinturas especulares, várias pinturas que pareciam com bolhas de tinta que um psiquiatra te mostraria curiosamente. Eu os verifiquei e era óbvio porque ninguém visitava a venda de garagem desse homem. Os quadros não eram esteticamente agradáveis. Quando eu cheguei no último, por algum motivo ele parecia quase igual a Majora Mask. A mesma máscara em formação de coração com pequenos espinhos apontando para fora. Inicialmente, eu achei que era só porque eu esperava esse jogo nessas vendas de garagem. Mas enquanto os eventos que aconteceriam a seguir, não tenho mais tanta certeza assim. Eu deveria ter perguntado a um homem sobre isso. Eu queria ter perguntado a um homem sobre isso. Ou um homem. Depois de tanto olhar naquela mancha de tinta com o formato da Majora Mask, eu olhei para trás e o homem repentinamente estava lá, parado, sorrindo para mim. Eu admito que até pulei com um susto e nervosamente ri quando ele me deu um cartucho de Nintendo 64. Era um cartucho regular, inteiramente cinza, exceto que tinha escrito Majora atrás dele com tinta permanente. Meu estômago gelou.
Com toda essa coincidência, eu perguntei quanto ele queria pelo cartucho. O velho sorriu para mim e disse que eu poderia tê-lo de graça, que pertencia a um garoto que era mais ou menos da minha idade e que não morava mais lá. Tinha algum suspeito quando o homem disse isso, mas eu realmente não prestei muita atenção, pois estava muito animado em não só por achar aquele jogo, mas também por pegá-lo de graça. No início, eu não fiquei muito esperançoso com isso, já que aquele cartucho era bem velho e não tinha garantia de que ele funcionaria, mas então ao meu lado otimista me disse que talvez aquela poderia ser uma versão beta ou pirateada do jogo, que eu queria tanto jogar. Para trazer aquela sensação de nostalgia de volta, eu finalmente agradeci o homem. Ele sorriu para mim e me desejou tudo de bom, dizendo adeus então. Pelo menos foi isso que eu sou para mim. No caminho, voltando para casa, eu ficava desconfiado, pensando que ele tinha dito alguma outra coisa. Os meus medos se confirmaram quando eu coloquei o jogo, que para minha surpresa funcionou sem problemas. E lá tinha um save file, nomeado simplesmente de Ben. Adeus, Ben. Ele tinha dito adeus, Ben. Eu me senti mal pelo homem. Obviamente, um avô e obviamente ficando sem ele. E eu, por alguma razão, lembrei do seu neto, Ben. Só por curiosidade, eu verifiquei o save file. Só de primeira vista, dava pra ver que ele já estava bem longe no jogo. Ele tinha quase todas as máscaras e 3/4 dos chefes derrotados. Eu também notei que ele usou uma estátua de coruja para salvar seu jogo. Estava no dia 3, no Stone Tower Temple. Com um pouco de mais uma hora antes da lua cair, eu pensei que realmente era uma pena ele ter chegado tão perto de zerar o jogo, mas que nunca pode terminá-lo. Criei um novo save file com o nome Link, como sempre, e comecei o jogo, pronto para reviver a minha infância. Para um cartucho tão simples como esse, me surpreendi em como o jogo rodou tão bem, literalmente igualzinho à cópia original do jogo, tirando alguns pequenos problemas aqui e ali, como texturas onde não pertenciam flashes estranhos de filmes do jogo, em certos intervalos, mas nada tão ruim assim. Porém, a única coisa que era um pouco perturbadora era que às vezes o NTS, não Playback Characters, me chamava de Link, e outras vezes me chamava de Ben. Achei que era só um bug, algum problema no cartucho que fazia com que nossos save files se misturarem ou algo assim. Isso meio que me assustou depois de um tempo, até que pouco depois que passou o World Fell tempo, eu fui até no meu save file e deletei Ben. Inicialmente pretendia preservar o file em respeito ao dono original do jogo, mas eu precisava de 2 arquivos mesmo, esperando que isso resolvesse esse problema. Resolveu e não resolveu. Pois disso, os NPS não me chamavam de nada. Tinha somente um espaço vazio onde não deveria estar meu save. Não me lembro. Frustrado e com muita lição de casa para fazer, eu deixei o jogo de lado por um dia e comecei o jogo novamente. Na noite passada, pegamos Lens of Truth e testando completar o World Temple. Agora, alguns dos jogadores mais hardcore da Majora Mask sabem do glitch do quarto dia. Para aqueles que não sabem, podem procurar no Google. Mas a ideia é a seguinte: bem na hora que o relógio for bater em meia-noite, no último dia, fale com um astrônomo e olhe pelo telescópio. Se fizer isso corretamente, o relógio some e você tem mais um dia inteiro para terminar tudo. O que você está fazendo? Decidi fazer o glitch para tentar zerar o meu de tempo. Eu consegui fazê-lo corretamente na primeira tentativa e o relógio desapareceu da tela. Porém, quando eu percebi, para sair do telescópio, ao invés de ser saudado pelo astrônomo, eu me encontrei na sala do chefe major no final do jogo.
a pequena arena encaixotada, encarando o Skull Kid, flutuando logo acima de mim. Não tinha som, somente ele flutuando em cima de mim. E aí a música de fundo, que era normal da fase, mas ainda assim assustadora. Imediatamente, as minhas mãos começaram a suar. Isso definitivamente não era normal. Skull Kid aparecia ali. Eu tentei andar pela área, mas não importava onde eu ia. Skull Kid sempre ficava olhando para mim, me encarando sem dizer absolutamente nada. Nada acontecia além disso. E isso continuará por mais ou menos 1 minuto. Achei que o jogo tinha bugado, mas já estava começando a duvidar muito disso. Eu já estava indo apertar o botão reset do videogame, quando o texto apareceu na minha tela. Your note server bought on apparently had a reservation. Você não tem certeza porque, mas aparentemente tem uma reserva. Eu, instantaneamente, reconheci aquele texto. Você recebe uma mensagem quando ganha Long Key do anjo no Stack Pond. Mas por que ela apareceu aqui? Eu me recusei na mesma hora a acreditar que o jogo estava querendo se comunicar comigo. Comecei a navegar pela área novamente e procurando para ver se foi algum tipo de botão ou alguma coisa assim que permitia de interagir com alguma coisa ali. Até que eu percebi como estava sendo idiota, só de pensar que alguém poderia reprogramar um jogo desse jeito. Já era absurdo. Até que 15 segundos depois, uma outra mensagem apareceu na tela. Novamente, com a primeira mensagem, ela já existia no jogo. Go to Lie of Temples. Yes, no. Ir para o covil do chefe do templo. Sim ou não? Eu parei por 1 segundo pensando que eu deveria escolher. E como o jogo já respondeu isso, eu percebi que não poderia escolher no... Não. Respirando fundo, apertei yes. E a tela mudou para um branco total, com as palavras Day of a May Day, o amanhecer de um novo dia. Como o subtítulo abaixo delas, o lugar para onde eu fui transportado me encheu com a sensação mais intensa de temor e medo que já senti na minha vida. O único jeito de descrever o que senti ali é tendo um sentimento inexplicável de depressão em uma escala muito profunda. Eu não sou uma pessoa depressiva, mas o que eu senti ali foi uma sensação que eu nunca imaginei que existia. Foi uma presença muito retorcida e poderosa que me parecia me encher com essa depressão. Fim da parte 1.